Fala, meus queridíssimos e queridíssimas alunos e alunas. Amores, atenção. O objetivo desse nosso encontro aqui é eu poder te ajudar de alguma forma, fazendo que você consiga render o seu melhor, seja no vestibular da UFO, seja no Exame Nacional do Ensino Médio, nosso famoso Enem. São dois processos seletivos que se aproximam, daí a necessidade de você fazer uma excelente revisão de conteúdo, né, o que a gente vai fazer aqui, e também, por que não, pegar algumas dicas sobre estratégias e táticas para que você consiga render o seu melhor nesses dois processos seletivos. Tudo bem? Você que está assistindo essa aula, você tem total liberdade para vir conversar comigo. Se você tiver ficado, por exemplo, com alguma dúvida dentro daquilo que eu vou estar conversando com vocês a partir de agora, tá bom? Qual que é o nosso cronograma com essa aula que vai ser um pouco extensa? No primeiro momento, eu vou passar algumas considerações sobre o que fazer e como fazer o vestibular da UF e o Enem. Ponto. E depois, eu fiz uma seleção de 30 questões que caíram na UF e que já caíram no Enem, de todos os temas dentro da química, para você fazer uma mega revisão para você chegar preparado para essas provas. Bom, vamos começar então, tudo bem? Amores, seja vestibular da UFO, seja Enem. Eu sou sempre a favor de criar o que eu chamo de ambiente favorável. O que é esse meu ambiente favorável? É você fazer com que tudo conspire ao seu favor, não é no dia da prova em si, também, mas é nos dias que antecedem a prova. Por exemplo, as provas, vamos supor que elas são no domingo, não é verdade? A sua prova, na verdade, ela começa na sexta-feira. Na sexta e no sábado, não é o dia de, por exemplo, você ir para gandaia, você ir para o frevo, você sair e voltar de madrugada. Para quem bebe, a gente tomar todas, óbvio que não. É o momento de você se resguardar. É o momento de você se preocupar com a higiene do seu sono, se preocupar com a sua alimentação. Nossa, Garcia, a prova é no domingo, sábado eu vou num churrasco. Pô, não é o momento. Carne, a digestão é muito lenta, é um alimento pesado. Então você tem que dar preferência para alimentos mais leves, você dormir bem, evitar conflitos. Nossa, Garcia, briguei com meu namorado. Não é o momento disso, tá? Se o seu namorado ou sua namorada tá passando raiva em você, deixa para você discutir na segunda-feira, tudo bem? Nesse final de semana, ele é o seu final de semana. Você tem que fazer com que tudo conspire para que você consiga render o seu melhor. Eu digo para você, milagres não vão acontecer. Ah, por isso que eu nunca vou desejar boa sorte, porque a sorte ela está relacionada ao acaso. Eu sempre digo bom trabalho para vocês, porque um bom trabalho está associado a você render o melhor de si. E se você está numa pegada, se você está numa caminhada eficiente de estudos, poxa, se você render o seu melhor, eu tenho certeza que a aprovação vem, tá bom? Não se esqueça de conferir quais são os documentos que você tem que levar no dia da prova. Se a caneta nunca leva só uma, leve duas ou três canetas. Não se esqueça que na prova você não está indo para fazer piquenique, né? E tem gente que pensa que vai lanchinho com a galera. Leva Doritos, Ruffles, leva Coca-Cola em lata. Não, você não está indo lá para se alimentar dessa forma. É levar uma garrafinha de água, ou um chocolatinho, ou uma barrinha de cereal. Só isso, tá bom? É um dia que geralmente o trânsito ele está muito pesado. Então a gente sempre recomenda que você, Garcia, os portões eles abrem o meio-dia e eles fecham 1 hora. Vou sair de casa meio-dia e meia? Não. Você vai sair da sua casa antes disso, porque o trânsito ele vai estar pesado. E não se esqueçam, né, pessoal? Os imprevistos, eles acontecem. Se acontecer algum imprevisto, saibam lidar com calma, com racionalidade dentro desse determinado imprevisto. É isso que vai ser o diferencial entre a sua aprovação ou não, tudo bem? Então, isso é o pré-prova, né? É o preparo para a prova em si. Agora, vamos pensar na prova? Prova UFO e prova Enem são provas diferentes, não é verdade? A prova da UFO, você tem um total nessa primeira fase de 88 questões, né, de todas as disciplinas. Cada questão tem 4 alternativas para você marcar. O Enem não.
né? Você tem 2 dias de provas. Por exemplo, nas ciências da natureza, você tem 45 questões, cada questão com 5 alternativas para você marcar, tudo bem? Como fazer para você fazer uma boa prova em si? Algumas dicas são muito bem-vindas. Ó, eu sempre penso que a prova é um adversário. E eu acredito que para você vencer qualquer adversário, a chave está em conhecer esse seu adversário. Então, se eu fosse você, a primeira coisa que eu iria fazer, nos meus primeiros 5 minutinhos de prova, sabe, é dar uma folhada no caderno de questões. Para você conhecer o que você vai estar enfrentando ali. Até mesmo para te tranquilizar. Porque eu tenho certeza que é um dia que você não está muito calmo, você não está tranquilo, ou tranquila, você está ansioso, né? Então, quando você dá uma folheada no caderno de questões e você vê questões que você sabe resolver, isso te tranquiliza um pouco mais. Ah, não, Garcia, beleza, já fiz isso, vou começar a quebrar o pau, vou do meio para frente. O que que eu faço? Ó, independente da matéria que você vai escolher para fazer, tá bom? Ah, eu escolhi química, vou pegar a química porque é a minha matéria. Cara, química é uma prova difícil, o pessoal tem muita dificuldade, né? Então, a estratégia, ela é muito bem-vinda quando você trabalha na prova de química, né? Você vai dar uma olhada nas questões de química e você vai marcar aquelas questões que para você são mais fáceis. Garcia, é, como que eu sei que uma questão é fácil? É quando você vê uma informação que você conhece. Você vê uma reação, uma substância, uma imagem, uma tabela, parte de um conceito. Provavelmente essa questão você sabe fazer, ou pelo menos você já estudou o conteúdo da questão. E você vai, obviamente, sempre começar pelas questões mais fáceis, por 2 motivos. Atenção. Primeiro motivo que é mega importante. Você vai ganhar tempo? Pensa no Enem, por exemplo. Você tem, em média, 3 minutos para resolver cada questão. Uma questão fácil, você resolve em menos de 1 minuto. Isso vai fazer com que você vai ter mais tempo para resolver as questões difíceis. Você vai deixar sempre para o final. Ponto. O segundo motivo, que para mim é o mais importante, é o seguinte, galera. Falei agora há pouco. Seja vestibular da UFO, seja o Enem, é um dia que você não tá legal. Cara, você é ser humano. Você vai ver uma galera ali naquela entrada da universidade, se for lá na UFO, ou qualquer escola, um batuque muito grande, né? É um dia que você está pensando assim, putz, eu estudei tanto para estar aqui e o meu futuro depende dessa prova, e realmente depende, né? Então é um dia que você já está tenso ou tensa. Quando você começa a resolver as questões que você sabe a resposta, isso vai gerar no seu coraçãozinho 2 sentimentos que são super importantes. O sentimento de segurança e o sentimento de confiança, que é tudo que você precisa para que você consiga render o máximo, para que você não cometa o famoso vacilo. O que é o vacilo? É você errar aquela questão que você saberia a resposta correta. Isso é o vacilo. Isso é a falta de atenção, tudo bem? Aquela questão que você nunca viu, pô, provavelmente seu concorrente também não viu. Você não vai sofrer por errar aquela questão. Mas aquela questão daquele conteúdo que você estudou, você tem que acertar, né? E quando você tem esse sentimento aflorado, o sentimento de confiança e a segurança, você vai conseguir render o seu melhor durante a prova em si. E esse é o nosso objetivo. Ponto. Então é por isso que você tem que começar a resolver a prova pelas questões que são consideradas questões mais fáceis, beleza? Ah, Garcia, e a estratégia para eu resolver a prova? O que que eu faço? Ó, você tem várias possibilidades de estratégia. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu sou muito ligado à neurociência, né? E eu sei que o nosso cérebro, que é um músculo, ele não consegue, por exemplo, se concentrar de forma contínua por um longo período de tempo. Você não é um superdotado, um super-humano. Então, você é igual a mim, por exemplo. Então, ó, o meu cérebro, Garcia, eu consigo focar 100% no máximo por 50 minutos, 1 hora. O que que eu faço? Aproveitando desse meu problema cerebral, eu gosto de trabalhar com o que eu chamo de gabarito setorizado. Assim, ó, comecei a minha prova. A minha primeira hora de prova, eu vou fazer o que eu sei. Sei lá, comecei por português, por literatura, enfim, vou fazer o que eu sei.
Aí lá na sua sala que você vai estar fazendo a sua prova, vai ter um relógio. Você olha lá, ó. Vamos supor que a prova começou 1 hora, 2 horas da tarde. É a hora que eu vou parar, eu vou beber a minha água, eu vou espreguiçar, eu vou alongar meu pescoço e eu vou passar para o gabarito aquelas questões que eu já fiz. Isso é um gabarito setorizado. Você não vai deixar para passar tudo no final, porque você erra às vezes tá ali, tá, o tempo está quase estourando, você quer passar rápido, você erra. E não se esqueça que é um computador que lê o seu gabarito. Então, ó, nesses 5 minutinhos, você já passa ali para o gabarito que você já fez. E você e você tirou do foco, saiu dali da prova um pouquinho. Passou o que você fez já para o gabarito, pau para frente, né? A mesma coisa, faz mais 1 hora de prova. Fez mais 1 horinha, vai fazer a segunda parte do seu gabarito setorizado. Quando você faz isso, lá no finalzinho da prova vai sobrar só aquelas questões difíceis para você responder e o seu gabarito ele já está praticamente pronto. E você respeitou o seu ciclo de raciocínio, o que vai ser muito bom para você porque você vai ter economizado energia. Nossa, Garcia, que bobeira essa sua. Será que isso dá resultado? Pessoal, são dois processos super concorridos, né? E são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu sempre digo para o meu aluno que, Garcia, eu falei agora há pouco, eu tenho que torcer para eu ter sorte no dia da prova? Não. Você tem que torcer para você render o melhor de si. Se você vem fazendo um bom trabalho, o melhor de si, cara, ele vai acabar na aprovação. E eu sempre digo que tanto na UF quanto no Enem, é, você vai ter uma boa nota se você acertar as questões fáceis. Então, a sua primeira responsabilidade é justamente essa: é acertar aquelas questões que são questões fáceis, que muitas vezes o seu concorrente, por falta de boas orientações iguais a essas, ele vai vacilar, ele vai errar, ele vai ser aquele amiguinho que chega no segunda-feira na aula e fala assim: nossa, que falta de atenção a minha, eu errei essa questão por bobeira. E essa bobeira não deixa ele passar. Então você tem que se preocupar em fazer com que tudo conspire ao seu favor para que você consiga render o seu melhor. Tudo bem? O vestibular da UF, muito conteudista, beleza. O Enem traz muito contexto associado, por exemplo, às questões naturais, já que eu estou falando de ciência da natureza. São dois estilos de provas que são diferentes, mas as duas provas elas vão trabalhar com narrativas dentro do conceito de conteúdos básicos dentro da química do ensino médio, que todos vocês têm capacidade para acertar uma grande quantidade de questões. Tudo bem? Então, essas são as nossas dicas iniciais. É o que a gente chama de orientação para que você consiga render o melhor de si na hora da prova. Só para fechar, eu tenho uma frase comigo que eu sempre repito, é a seguinte: levando em consideração essas dicas que eu estou passando, você vai reparar que muitas vezes não é a pessoa mais inteligente que é aprovada. Já aconteceu isso às vezes na sua sala. A pessoa mais inteligente ela não consegue aprovação. Quase sempre vai ser aprovado as pessoas que conseguem utilizar melhor a inteligência que tem. É o que a gente chama de pessoa esperta. O que é o esperto? Ele vai evidenciar aquilo que ele é bom. E eu espero que cada um de vocês tenha essa famosa expertise. Tudo bem? Então vamos começar agora a nossa maratona, né? De questões. São 30 questões. Galera, como é uma aula gravada, eu vou embora. Mas, Garcia, não entendi uma questão? Você pode voltar, você pode pausar o vídeo, você pode ler o enunciado. Eu vou disponibilizar esse material que eu preparei para vocês. Se você não estiver entendendo, me manda um WhatsApp que eu vou ter prazer em te responder ou tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela, então, a partir de agora, tá bom? Você não vai ficar vendo esse lindo e belo rostinho que Deus me deu, né? Deixa eu molhar a palavra. Ó, deixa eu abrir, eu volto a frisar. Eu preparei aqui é, um material só de questões UFO ou Enem. Só isso. Garcia, você trouxe questões de segunda fase UF?
não, tá? Aí, quando você for fazer a segunda fase, a gente trabalha com questões discursivas de forma específica, combinado? Vamos começar então. Ó, e você vai reparar que são questões muito básicas. A primeira fase da UFO, ela é conhecida por trabalhar questões básicas, e o Enem também, tá? Nada muito difícil. Vou começar. Deixa eu deixar aqui no jeito. Ó, marca texto para a gente poder marcar realmente a questãozinha certa. Primeira questão, a questão da UFO. Uma das alternativas para reduzir a quantidade de lixo produzida mundialmente é aplicar a teoria dos três R's. Galera, hoje nem é mais teoria dos três R's, né? Eu chamo de teoria dos cinco R's. É o repensar as nossas ações, a nossa relação com o lixo. É o rejeitar uma série de substâncias que se tornariam lixo, e entre esses três, é o reduzir o máximo a produção de lixo, reutilizar quando for reciclar, né? Lembrando que lixo é um problema social. Não é um problema só dos órgãos públicos, também é, mas é um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso. E quanto mais o planeta Terra se infla de habitantes, mais o problema do lixo ele ganha evidência, tá bom? Vamos ler o que ele fala aqui. Atenção, ó. Para que ocorra a reciclagem de materiais, eles devem estar agrupados de acordo com as características semelhantes. É a famosa, né, galera, coleta seletiva. Você não pode colocar no mesmo recipiente o papel e o plástico, ou o vidro e o metal. Cada lixeira, cada recipiente vai receber uma determinada substância. Ponto. Portanto, antes de reciclarem plásticos, metais, pilhas e resíduos domésticos, dentre outros, é necessário separá-los de acordo com as. Aí ele diz: considerando o processo de reciclagem, vamos julgar os itens em verdadeiros ou falsos, pelo menos a princípio. Tá bom? Primeiro item. Por meio de uma análise comparativa da densidade, é possível separar, galera? Com certeza sim, né? Então, esse primeiro item, ele está o quê? Ele está verdadeiro. Se você tem plásticos, por exemplo, a densidade do plástico, por exemplo, da madeira, né, ou de alguma coisa orgânica, né? Então, você pode separar, sim, o plástico de outros materiais a partir da densidade. Lembrando que densidade é um parâmetro específico da matéria. É a relação entre o quanto de massa cabe em um determinado volume de matéria, né? Então, esse primeiro item está verdadeiro. Segundo item, nas usinas de lixo, a identificação dos metais é feita por dissolução fracionada. Galera, você vai dissolver metal dos metais fundidos em que o alumínio é separado. Então, imagine isso aqui. Você vai dissolver o metal e a partir dessa... Aí depois ele mistura com fundir o metal e você vai separar o alumínio do ferro. Então, tá falso esse item, né? Esse item, ele não está verdadeiro, ele está falso. Ah, eu quero separar os metais de outros componentes do meu lixo. A melhor possibilidade é uma separação magnética, uma imantação, e não uma dissolução fracionada. Dissolução fracionada você usa, por exemplo, para separar sal de areia. Você coloca água, né? O sal, ele vai se dissolver na água, a areia não. Próximo item. Remetidas aos lixões. Beleza, pois elas podem gerar resíduos químicos nocivos, tais como, galera, ele foi perfeito até aqui, mas olha o mercúrio, zinco, só que aonde que ele pecou? No carbono, olha a sacanagem. Falso é falar que o carbono, ele é um metal pesado. Lembrando que o metal pesado é aquela espécie que o serviu. Ele assimila com facilidade, mas ele não excreta, tudo bem? Então o item está falso. E o último item diz que um dos produtos oriundos da decomposição de como combustível, galera, perfeito, é o famoso biogás, né? Ele é produzido a partir de um processo, anotem, processo de decomposição anaeróbica de matéria orgânica, decomposição sem oxigênio, e que um dos produtos dessa reação é o famoso biogás, que é o... Ou seja, a letra C de cerveja é a alternativa certa, questãozinha, beleza? São só 30, tá? Se quiser fatiar, assistir 10 agora, depois mais 10, depois mais 10, fica à vontade, é que essa aula ela é sua. Questão número 2, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A ciência, nos últimos séculos, tem contribuído com estudos sobre os riscos dos lixões depositados. Galera, lixão é um problema mundial, muito evidenciado no Brasil. Já era para nós termos em todas as cidades do Brasil, no mínimo, aterros sanitários. Menos de 2% das cidades do Brasil têm aterros sanitários. Uberlândia está nesse universo de 2%, né? Nós somos uma exceção. Ele continua. Esses estudos têm apontado para a importância de o tratamento do lixo a partir de técnicas que possibilitem
o seu reaproveitamento, reciclagem, como formas de diminuir o impacto da galera, né? Lixo é um problema mundial. Quanto mais a população mundial cresce, mais lixo nós produzimos. O brasileiro, ele produz em média mais de 2 quilos de lixo por dia. E eu sempre digo que você nunca joga o lixo fora, você só afasta ele de você, porque uma hora ele volta com consequências catastróficas muitas vezes, né? Daí a importância de você adotar, por exemplo, a lei ou filosofia dos 5 R's. Ele quer que você marque a alternativa incorreta aqui. Vamos ver quais são. A imantação. Opa, imantação é a mesma coisa que separação magnética. Pode ser usada para separar metais que estejam misturados com os materiais sólidos do lixo. Cara, verdadeiríssimo, né? Então, você tem metal ali, você passa um ímã, você atrai esse metal. Item verdadeiro. Letra B. No tratamento do lixo, uma das primeiras etapas é a catação. Sim, você vai ter um método de separação de misturas heterogêneas. Os catadores fazem. Você separa ali o papel do papelão, do vidro, do plástico, né? do metal em si. É um método de separação de misturas baseado em diferenças de tamanho e formato. Destino final, verdadeiro também, né? A UF tem esse estilo de questão. Marca incorreta. Então, esse aqui tá verdadeiro. As latas, letra C. As latas e os materiais plásticos possuem destinos diferentes quanto à reciclagem, pois você tem propriedades que são distintas, lógico, né? Você separa plástico para reciclar de uma forma e o metal para reciclar de outra forma, por exemplo, né? O Brasil, ele é referência mundial em reciclagem de alumínio, mas com relação ao plástico, a gente tem que caminhar muito em direção a esse processo de reciclagem, até mesmo porque o plástico gera o microplástico, porque ele acaba no oceano de uma forma ou outra, e esse plástico fragmentado, chamado de microplástico, muitas vezes ele entra na cadeia alimentar e nós já estamos contaminados com microplástico via sal de cozinha, que é o sal marinho. O sal de cozinha que a gente consome, ele infelizmente tem já quantidades significativas de microplásticos. Então, esse item está certo. Letra D. Por meio, ó, destilação. Gente, se ele falou de destilação, ó, deixa eu falar primeiro. É um método de separação de misturas homogêneas, baseado em aquecimento. Por meio da destilação, é possível separar os componentes do chorume da mistura de líquidos e... peraí. Chorume, que é aquela água fedorenta que pinga no lixo orgânico, né? Ele falou, ó, mistura de líquidos immiscíveis, que não se misturam. Então, peraí. Se esses líquidos não se misturam, eu não vou usar destilação, porque a destilação ela é para separar substâncias miscíveis, ou seja, substâncias que têm pontos de ebulição que são diferentes e não semelhantes um do outro. Aqui ele errou falar que a destilação é para líquidos immiscíveis e falar que tem pontos de ebulição semelhantes. Então tá falso por causa disso. Essa número 2, a letra D de dado, é a que é para você marcar. Beleza? Para 3. A UF gosta muito de lixo, tá? Então atenção a isso. O Enem também. Questão número 3. Ó, nas festas de Réveillon, o céu fica embelezado pelas cores emitidas pela queima dos fogos de artifícios, foguetes. Ó, eu nem li a questão, tá, gente? Mas se ele falou de foguete, de fogo de artifício, deve fazer referência ao modelo atômico de Bohr, tudo bem? Vamos ler. A esses fogos são adicionadas substâncias cujo átomos emitem radiações luminosidades diferentes. Considerando uma explicação para a observação das cores na queima dos fogos de artifício, por meio dos modelos atômicos propostos no século XX, marca a alternativa incorreta. Gente, então é uma questão de modelo atômico. Ele quer que você marque aquilo que é falso, aquilo que não é o quê? Aquilo que não é verdadeiro. Tudo bem? Letra A. Na emissão de energia, devido à transição de elétrons, encontra-se uma explicação para a observação das cores dos fogos de artifício, pois, segundo os estudos de Bohr, o elétron pode emitir ou absorver uma quantidade definida de energia, chamada... Gente, atenção. Você tem o núcleo do átomo, você tem as camadas onde estão os elétrons. Quando esse elétron ganha energia, ele vai dar um salto quântico. Ele pula para uma camada mais externa. Quando ele gasta essa energia que ele ganhou, ele vai voltar para a sua camada de origem.
quando ele volta, ele libera luz na forma de fótons, que são as cores dos fogos de artifício que a gente visualiza. Ou seja, esse item está verdadeiro, está descrevendo o que o nosso amigo Niels Bohr viu com relação à estrutura atômica, né? Letra B, vamos ver o que tem aqui na letra B de bola, ó. Os estudos realizados por Thomson, assim como o modelo atômico proposto por ele, reconhecem a natureza elétrica da matéria. Ele que descobriu os elétrons, né, gente? E explicam a eletrização por atrito, por exemplo, a corrente elétrica, a formação dos íons e as descargas elétricas em gases. Contudo, esse modelo não explica as cores observadas nos fogos de artifício. Galera, perfeito! Não se esqueçam. Thomson, ele foi o primeiro a observar o quê? A natureza eletrônica da matéria. Ele descobriu os elétrons a partir do modelo de tubo de raios catódicos. Ele foi o primeiro a observar que átomos são divisíveis, porque de Thomson para trás, lá em Dalton, por exemplo, a menor parte que iria caracterizar a matéria seria os átomos. Thomson não, ele provou que um átomo é formado por uma parte positiva, que é o próton, e por vários elétrons que estariam incrustados nesse próton. Então, esse item está verdadeiro. Um bom resumo de modelos atômicos essa questão, hein? Letra C. Os estudos realizados por Dalton, assim como o seu modelo, contribuíram para resgatar as ideias sobre átomo, ao proporem que átomos diferentes possuem diferentes pesos atômicos. No entanto, o peso atômico não é o responsável pela exibição de cores quando você tem uma queima de fogos de artifício. Galera, perfeito. O nosso modelo de Dalton, ele é considerado o primeiro modelo atômico de cunho científico. Para ele, um átomo possui 5 características: esfera, rígida, maciça, indivisível, indestrutível. Ele foi o primeiro a observar que na natureza existem átomos que são diferentes. Portanto, têm pesos atômicos diferentes. E esses átomos, eles podem se combinar para formar as famosas o quê? Moléculas. Tudo bem? Então, tá perfeita essa descrição. Por eliminação, a errada vai ser a letra D. Vamos ver se realmente é. Ó, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, ou SOBOR, as cores produzidas na queima dos fogos são emissões de energia na forma de luz. Até aqui está certo. Essa emissão de energia ocorre quando elétrons excitados dos íons metálicos presentes nos fogos de artifício retornam aos níveis de... Olha onde o erro tá, gente. Então tá errado aqui, ó. A UFA ela é sacana porque ela muda uma palavrinha. O que tá errado é dizer maior energia, porque ó, eu tenho um elétron numa camada, ele salta para uma camada mais externa, que é uma camada que tem um nível maior de energia. Mas quando esse elétron volta para a sua camada de origem, ela retorna para um nível de menor energia, liberando os fótons, que é a luz que a gente vê. Ou seja, a letra D é a alternativa incorreta. Essa aqui é para você marcar, tá bom? Questão 4. Aqui, tá, galera? Vamos ver o que a gente tem de interessante. É para a gente fazer uma associação, né? Se eu não me engano aqui, ó. Vamos ver o que ele fala. Para a gente... Ah, tá, ó. Ele menciona várias substâncias. Eu vou falar o nome de todas, tá? E a função inorgânica. E depois a gente vê ao que ela vai estar associada, né? Ó. NaF é um sal, é o nosso fluoreto de sódio. NaHCO3 também é um sal, chamado bicarbonato de sódio. HCl é um ácido, chamado ácido clorídrico. KiO3 é um sal, chamado que iodato de potássio. NaClO é um sal também, né? Hipoclorito de sódio, água sanitária. KCl também é um sal, é o sal light, né? É o cloreto de potássio. E o H3PO4 é um ácido, que é o nosso ácido fosfórico. A gente quer fazer as associações aqui, né? Qual substância aqui, ó, é um aditivo do sal de cozinha que é exigido por lei? Galera, o sal de cozinha, se você for ver a embalagem, tá escrito assim, ó, sal iodado. Tem iodo nesse sal. Para que tem que ter iodo? Para combater o hipotireoidismo, o bócio edêmico. O único sal que tem iodo aqui, ó, é o sal número 4, tudo bem? Eu vou colocar no que fica mais fácil, é o 4. Então, é o 4 mesmo.
é o 4, né? E isso aqui é o KiO3. Então, por enquanto, ok, né? Qual sal aqui é usado como desinfetante? Ah, é a famosa que boa aí na sua casa, né? Água sanitária, que é o sal número 5, é o hipoclorito de sódio, NaClO. É um excelente agente de limpeza doméstica. Usado como acidulante em bebidas. Galera, se é um acidulante, nesse caso aqui vai ser o sal 7, que é o ácido 7, que é o ácido fosfórico. Ele esconde o açúcar da bebida, né? Coca-Cola, 2 litros, tem muito açúcar ali, cara. Quem não deixa você sentir o gosto forte do açúcar é o ácido fosfórico, tá bom? 7. Usado na prevenção de cáries, aí a gente tem o flúor, né? Então é um sal, fluoreto de sódio, né, pessoal? De uma série de substâncias. E para fechar, nesse caso aqui, usado na limpeza de pedras de mármore. Tem que ser um ácido forte, né? É o famoso ácido muriático, que é o 3, que você chama de ácido clorídrico. Então, uma questãozinha que ele traz 7 substâncias e 5 aplicações para você poder fazer a associação. Ficou, vamos ver aqui, ó, 4, 5, 7, 1, 3. Letra A, né, gente? Letra A responde essa questãozinha boa de química geral. Tanto a UF quanto o Enem adora isso. Repare que eu vou fazer primeiro 15 questões UF, depois 15 Enem, tá? Vamos mais. Questão direta nas questões, né? Galera, as substâncias, ó, ele vai me perguntar de interações intermoleculares. E é bom resumir aqui, né? Interações intermoleculares são aquelas que acontecem fora das moléculas, ou seja, entre moléculas, né? Se a nossa molécula ela for apolar, ela só pode ter uma interação, que é a de polo induzido, que é aquela que é fraquinha, também chamada de dipolo instantâneo. Se ela for polar, ela tem interação do tipo de polo permanente, que é mediano. Se ela for polar e ela tiver na sua composição hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, você tem uma interação forte chamada ligação de hidrogênio, né? No SO2, galera, ó, eu tenho uma molécula com geometria angular, geometria atômica. Toda molécula angular é polar. Nesse caso, então, vai ter interação de polo de polo. Na amônia, que é o NH3, eu tenho uma molécula polar também, né, com geometria piramidal, e tem hidrogênio ligado ao nitrogênio aqui, não tem? Então, ela faz ligação de hidrogênio. No HCl, molécula polar, de polo, né? E no Br2, diatômica, ou seja, dois átomos. Formadas por átomos iguais, ela vai ter interação de polo induzido polar, e nesse caso, ela tem interação de polo de polo. A letra A responde. Ah, Garcia, me explica rapidamente. Eu vou associar aqui essas interações intermoleculares, geralmente, a propriedades físicas, como, por exemplo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição das substâncias, ok? Número 5, letra A responde. Vamos mais. Questão que não acaba mais. Sobre os processos químicos da, ó, destilação, nem sei. Vamos só fazer um resumão? Olha aqui, galera. Cara, se a destilação é um método de separação de misturas, misturas homogêneas, misturas de líquidos miscíveis que se misturam, é uma mistura baseada em aquecimento, em temperatura de ebulição. A destilação pode ser simples ou fracionada. A destilação simples mistura sólido líquido. A fracionada, dois ou mais líquidos. Aqui eu tenho sal de cozinha na água, gente, ó. Então, se ele falou destilação, deve ser destilação sim. Ela trouxe o desenho de um destilador, né? Você tem aqui a mistura, o condensador, tudo mais, a entrada e a saída de água, e ela quer que você marque a alternativa correta. Lembrando, né, ó, eu tenho aqui a mistura no meu balão de fundo arredondado, ó, água com sal, você vai aquecer. Quem que vai ebulir? O sal ou a água? É óbvio que é a água. Essa água espinha aqui no nosso Ellen Maio, né? Letra A. O sal de cozinha, ele vai entrar em ebulição? Peraí, cara. Para começar, para ele entrar em ebulição, ele deveria ser líquido. E ele é sólido. Então, não é a letra A. Nem vou continuar. Letra B. O condensador, vou lembrar de condensação, passagem do estado de vapor para o estado líquido, possui a função de diminuir a temperatura dos vapores produzidos pelo aquecimento e assim liquefazer a pasta. Então eu tenho aqui o meu vapor, ele vai passar pelo condensador aqui, condensador reto, como tem água fria dentro dele também, esse vapor perde físico líquido, ele é separado da mistura original. A letra B, ela já responde muito bem essa questão, uma questãozinha sobre destilação simples. Por quê? A minha mistura é formada por água e sal de cozinha. Tudo bem? B, lembrando que na prova da UFO,
você tem a tabela periódica, né? No Enem você não tem, mas ele te dá as informações necessárias para você poder responder a questão em questão. Atualmente, algumas tatuagens são consideradas como verdadeiras obras de arte, né? As tatuagens podem apresentar diferentes cores, formas, significados, servindo inclusive para identificar membros de uma tribo ou sociedade, né? Por exemplo, da máfia japonesa, todos têm o mesmo tipo de tatuagem. Enfim. Alguns compostos químicos são responsáveis pelas diferentes cores da tatuagem. Por exemplo, os óxidos de titânio, ele é branco, ferro é castanho, rosa ou amarelo. Diversos sais, como o de crômio é verde, o de cádmio é amarelo, vermelho, cobalto é azul. Aí eu tenho aqui alguns elementos, né, galera? Eu tenho o tório, o índio e eu tenho aqui o potássio. Químicos representados na figura, o que que acontece aqui, galera? Ele está falando, então, do tório, do índio e do nosso potássio. Pega a sua tabelinha periódica, com certeza tem uma tabelinha do lado, você vai observar que o potássio, ele é um metal alcalino, né, família 1A, o tório e o índio são metais de transição, tá? Ali mais no meio da tabelinha periódica, tudo bem? E ele quer que a gente marque a alternativa correta. Ele me deu 3 exemplos de metais, vamos ver, ó. Devem ser lipossolúveis para aumentar a sua fixação. Galera, metal se dissolve em gordura. Já pensou se fosse assim? Ah, a minha pele tem muita gordura, né? Então, se eu fizesse uma tatuagem à base desses 3 metais, essa minha tatuagem ela iria se dissolver. Isso acontece? Não. Então, ele não é lipossolúvel para você ter um aumento de fixação aqui. Então, não se esqueça disso, tá? Letra B. Essas 3 espécies, olha que resposta fácil, gente, possuem caráter metálico maior que o oxigênio, mas, gente, o oxigênio ele é metal? Não, ele é na família 6A, calcogênio. Olha lá, por favor, pessoal, segundo período. Ele é um ametal. E no caso da imagem aqui em questão, olha, eu tenho 3 exemplos de metais. Os metais, eles não têm um caráter metálico maior que um ametal? Óbvio que sim. Então a letra B, ela já estão classificados como representativos? Opa, falso. O potássio é. O índio e o tório são de transição. São metais, respectivamente, um actínio, um representativo e um de transição? Não se esqueça, né, que o potássio, realmente a letra B responde. Questãozinha tranquila sobre tabela periódica. A UFO, ela ama a tabela periódica. Não se esqueça que os elementos da tabelinha periódica, eles são organizados em ordem crescente de número atômico. As linhas horizontais são os períodos e as verticais são as famílias, são os grupos, né? E você tem 4 tipos de elementos na tabela periódica: metais, ametais, gases nobres e o bom e velho hidrogênio, ok? Então, o número 7, letra B, respondeu. Essa é boa demais. Coligativas, a ufa adora, né? Gente, quando que um líquido entra em ebulição? Ah, Garcia, quando ele alcança a sua temperatura de ebulição. Tá, mas para isso acontecer, a pressão de vapor do líquido tem que se igualar com a pressão atmosférica. Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela corresponde a 1 atm, a 760 milímetros de mercúrio. Então, quando a pressão de vapor desse líquido aumenta e se iguala com a pressão atmosférica, ele ebule. E isso acontece na temperatura X, tudo bem? Vamos ver o que ele traz nessa questãozinha aqui para a gente, a questãozinha número 8. Vê o F. A água do mar, gente, presta atenção, a água do mar é a água que tem muito sal, né? A água do mar, ela ferve facilmente? Não. Por quê? Ela tem uma quantidade de sais maior que a água potável. Então, se você tem uma grande quantidade de soluto no seu solvente, você aumenta a temperatura de ebulição. Por exemplo, vai ferver a água para fazer café. Quando você joga sal na água ou açúcar, a fervura continua? Ela para, porque a adição desse soluto aumenta a temperatura de ebulição do solvente, tudo bem? Porque o soluto, ele abaixa a pressão de vapor do sistema. Aqui ele disse: a água do mar ferve numa temperatura mais baixa que a água pura? Falso. Ela ferve numa temperatura mais alta, tá? Então esse item aqui ele tá falso. Próximo item. A água do mar congela numa temperatura mais baixa que a água pura ao nível do mar. Cara, verdadeiro. Pensa, por exemplo, a água pura, né? Ela congela a 0 graus Celsius. Pensa na água do Polo Norte e do Polo Sul, água do mar. Lá a temperatura não é muito menor que 0 graus Celsius? Essa água do mar está congelada? Não. Por quê? Esse sal, aqui uma crioscopia, né? Ele diminui a temperatura de solidificação do solvente. Faz o teste na sua casa. Coloca numa forminha de gelo água pura e água com sal. Coloca no freezer. A da água pura vai congelar rapidinho.
A água com sal, não. Então, a adição desse sal, o que que ele faz? Aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de solidificação do seu solvente. Beleza? Próximo item. Uma solução aquosa de sacarose, sacarose é água com açúcar, tá bom? Ferve a uma temperatura, acabei de falar isso. Você esquenta a água lá, põe, vai fazer café, de novo. Começou a ferver a água. Se você colocou o açúcar, a fervura vai continuar? Não, ela vai parar, porque a adição de um soluto não volátil a um solvente, mais uma vez, aumenta a temperatura de ebulição e diminui a temperatura de solidificação. Então, esse item 3 está certo. Item 4, vamos ver. Uma solução aquosa de sacarose congela uma temperatura mais alta que a água pura? Acabei de falar, né, pessoal? Então, tá falso. Esses corretas, uma questãozinha sobre propriedades coligativas. Questão conceitual essa, uma questãozinha boa, tudo bem? Espero que você tenha compreendido também. Let's go. Vi aqui uma pilha. Eu acho que é, hein? Não se esqueça, gente. Pilhas são dispositivos, vou dar um resumão completo para você, ó. São dispositivos que, de forma espontânea, convertem energia química em energia elétrica, ou seja, produzem uma corrente elétrica a partir de uma reação de óxido-redução. Ou seja, você tem uma oxidação e uma redução. Você tem 7 características em uma pilha que são associadas à oxidação e 7 à redução. Por exemplo, vou falar as 7 da oxidação, beleza? Ó, na oxidação, perde elétron, NOx aumenta, sofre corrosão a minha placa, ela perde massa, é o meu ânodo, que é o polo negativo, que é o agente redutor. Essas 7 características são da oxidação. Vamos para a redução? Quem sofre redução? Ganha elétron. O NOx abaixa. Sofre deposição, que é um aumento de massa. É o polo positivo, chamado cátodo, que é o meu agente oxidante. Aí você tem os macetes. Pão, pilha, ânodo, oxidação. Crau, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E o meu famoso pipocar mais. Pipocar mais. Na pilha, o polo positivo é o cátodo, que sofre redução. Nessa pilhinha que ele deu aqui pra gente, pessoal, ele sempre colocou, ó, ele coloca primeiro o cobre metálico, ele sempre coloca quem está oxidando primeiro. Olha o cobre, a carga de 30 mais 2, ó. Essa barra representa uma ponte salina, que tem a função de fazer a... E depois ele coloca quem está reduzindo. A G mais tem para a G, o cobre metálico oxida. Tanto é que ele me deu aqui o desenho. Ele quer, sabendo que... Olha, ele dá outra dica. Que o cobre cede elétrons espontaneamente. Ele está te falando. O cobre, ele está oxidando. E o Ag+ está reduzindo. É correto afirmar que a concentração de... Certo. Depois eu vou falar por que o resto está errado. Mas vamos pensar? Essa minha placa de os elétrons. Então, ela vai ficar carregada negativamente. O negativo atrai ou repele o que é positivo? Esses íons de Ag+, eles vão aqui, ó. Eles se depositam, eles grudam na placa de prata. Por isso que a sua concentração vai diminuir. Letra B. A prata é o agente redutor? Falso. Os íons Ag+ é o agente oxidante. Os íons Cu mais 2 sofrem oxidação? Não. Quem sofre oxidação é o cobre metálico. O eletrodo negativo, ou seja, ânodo, vai ter a massa aumentada? Falso. Quem tem a massa aumentada é quem sofre deposição. O ânodo sofreu corrosão, oxidação, ou seja, a massa diminui. Letra A respondeu. Algo me diz que você vai encontrar questões de pilhas, seja no Enem, seja na UF, ok? Foi. Queridíssimos, questão número 10, o que a gente tem? Água destilada, né? Após o contato com a atmosfera durante um certo tempo. Ixi, ó, então eu tenho água destilada, água pura. E ele me falou que essa água em contato com a atmosfera vai ter um pH menor que 7. Peraí. pH. A escala pH, ela vai de 1 a 14, 7 é neutro. Valor maior que 7, o seu sistema é alcalino, é básico. Menor que 7, ele é ácido. Garcia, o que significa dizer que o meu sistema ele é ácido? Significa que a concentração de íons H+ da solução é maior que a concentração de íons OH-. Ah, Garcia, se ele for básico, inverte esse raciocínio.
Ele está me falando nessa questão que o pH da água vai ser ácido. Então, essa água destilada, ela entrou em contato com uma substância ácida. O H2 é ácido? Não, tem caráter nenhum. O NO, que é o monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o óxido nitroso, né? O monóxido de nitrogênio, são dois óxidos neutros ou indiferentes. Não tem caráter nem ácido nem básico. Agora, o gás carbônico, o famoso dióxido de carbono, CO2, ele é conhecido por ser um óxido ácido. Se você borbulha o CO2 na água, você produz ácido carbônico, H2CO3, o que vai proporcionar uma diminuição de pH. Né? Por exemplo, as bebidas gaseificadas são ácidas. Por quê? Elas têm muito gás carbônico. Tudo bem? Letra C respondeu a questãozinha. Já foram 10. Vamos mais. Questão 11. O que a gente tem aqui na número 11? Considera... Opa! Tá falando de radioatividade. Né? Depois você analise com mais calma este mapa aqui, né? Os norte-coreanos, que é um tipo de país que tem armamentos nucleares, tá bom? Quando eu penso em bomba atômica baseada em fissão nuclear, bomba de hidrogênio, fusão nuclear. Na fissão, átomos grandes se fragmentam em átomos menores, liberando muita energia. Fusão. Átomos pequenos se combinam em átomos maiores, liberando mais energia ainda. Aqui, ele quer que você marque a alternativa incorreta, tudo bem? Olha a UF. Diferentemente do Enem, ela trabalha muito esse tipo de questão. Letra A. A reação em cadeia da fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. Acabei de falar isso. Tá verdadeiro. É o conceito de fissão. B. Nos produtos da fissão nuclear do urânio 235, que é o urânio instável, é possível identificar vários isótopos. Ele colocou isátopos, mas é isótopos. Deixa eu até corrigir isso aqui, não vai dar nada. É isótopos. Deixa eu tirar aqui, isótopos, né? Pertencentes a diferentes elementos que emitem radiação alfa, beta. Galera, sim, né? Eu tenho um átomo grande, ele vai emitir partículas alfa, beta e gama e vai se transformar em outros isótopos, em outros elementos químicos, né? Radiação alfa, não se esqueça, núcleo semelhante, ela tem estrutura semelhante ao núcleo do hélio, ela tem um menor poder de penetração e ela é positiva. A beta, ela tem origem na quebra de um nêutron, ela é negativa, e a gama é um tipo de radiação, né? Não é uma partícula. Então tá verdadeiro esse item, belíssimo. Letra C. O lixo nuclear deve ser armazenado em recipientes de chumbo ou concreto e guardados em locais seguros por um tempo suficiente para que a radiação caia a níveis não prejudiciais. Está bem plausível, né? A gente não tem muito o que fazer com esse lixo nuclear, a não ser armazenar em recipientes de chumbo, já que o chumbo tem uma densidade muito grande, ele não deixa a radiação que extravasar ou vazar. Né? Letra D de dado. Os reatores nucleares norte-coreanos produzem energia limpa e não oferecem nenhum risco ao meio ambiente ou à população. O que você acha? Eles querem só paz e morte? As pesquisas nucleares daquele país, elas estão associadas a quê? A fins bélicos, né? A provável conflito nuclear. Então, a D responde. Ok? Tem algumas de orgânica, né? Bom demais. Deixa eu ver aqui a orgânicazinha. Cara, eu vou pegar 50 ml de água e 50 ml de etanol, álcool etílico, e vou misturar. O volume final é 96 e não 100. Por que será que isso acontece? Galera, tanto o etanol quanto a água são substâncias polares, ou seja, levando em consideração a lei semelhante dissolve semelhante, eles são substâncias miscíveis, que fazem ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular muito forte, muito intensa. Essa força de atração entre as moléculas de água e as moléculas de etanol, ela é tão grande que vão fazer com que elas se aproximem mais. E essa aproximação, devido às ligações de hidrogênio, provocam
essa diminuição de volume do sistema. Ele quer que você consiga explicar isso. Vamos ver? Tem reação química entre a água e o etanol? Não. Miscibilidade entre a água e o álcool, independente da proporção. Tudo bem, eles se misturam, mas é por causa deles se misturarem que você vai ter esse volume encontrado? Não. Opa, ligação de hidrogênio formado entre as moléculas de água e etanol? Aqui sim. É justamente por causa dessa interação intermolecular, por causa dessa força atrativa intensa, que você tem, por exemplo, essa contração, essa diminuição de volume. Letra C, questão 13, desculpa. Galerinha, questãozinha do colesterol, vamos ver. Lembrando que você tem dois colesteróis, né? Hormônios de transporte. O HDL, hoje Deus livra, e o LDL, logo Deus leva. O HDL pega a gordura das suas artérias, manda para o seu figão emulsifica e você elimina no cocô. O LDL, ele bagunça a sua vida, né? Ele pega a gordura do fígado, manda para suas artérias. Essa gordura se adere na parede das artérias, o que provavelmente provoca uma hipertensão, um aumento da pressão arterial. Vamos ler. O colesterol possui a seguinte estrutura. Apesar de a presença do colesterol ser importante para a vida, altos índices dessa substância no sangue podem provocar o entupimento das artérias coronárias, acarretando no aumento da pressão sanguínea e provocando uma série de doenças. Galera, olha a minha estrutura. Galera, eu tenho aqui um álcool, olha a hidroxila ligada a carbono saturado. Só que a predominância é uma predominância apolar. É uma parte hidrocarbônica. Eu tenho uma molécula aqui anfipática, anfifílica. Tem uma pequena parte polar, mas o que é predominante é apolar. Colesterol, ele é lipossolúvel. Ele não se dissolve na água, por exemplo. Ele quer que você marque a alternativa correta. Vamos ver. A fórmula estrutural do colesterol indica que essa substância é solúvel em água? Acabei de falar que não, tá falso. O colesterol tem anéis aromáticos? Não, ele tem anéis, mas ele não tem nenhum anel de 6 carbonos com 3 ligações duplas alternadas. Ele não é um composto aromático, é falso. As moléculas de colesterol, elas são predominantemente falando apolares. Acabei de falar, this is true, baby. Beleza? Sei isso que a gente tem aqui, atenção, ó. No balão de reação, conforme a figura abaixo, para a gente ver, foram colocados 12 ml de ácido. Galera, ácido acético é o ácido etanóico, né? É um ácido carboxílico, CH3, COOH. E 15 ml, opa, deve ser uma reação isso aqui. Eu tenho um ácido carboxílico, né? Ó, deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou fazer ela aqui no cantinho, depois a gente procura a resposta. Então, eu tenho, ó, CH3, C, dupla OH. É a famosa carboxila, hein? Vai reagir isso aqui, pelo que eu vi aqui no texto, com etanol, que é um álcool. Opa! Então, mais. Olha o meu etanol. Vou escrever ele desse lado de cá, para ficar mais fácil você observar, né? Vou colocar os dois carbonos desse jeito para a gente poder ganhar tempo, tá? Galera, eu tenho aqui, ó, um ácido carboxílico em contato com álcool. É uma das reações mais clássicas da orgânica. É uma reação de desidratação intermolecular. O meio aqui está ácido, só que essa reação, ela é chamada de reação de esterificação. Tudo bem? Eu tenho uma reação de esterificação. O resultado vai ser um éster. Vou colocar o meu éster desse jeitinho aqui, ó, 2 carbonos, só para a gente poder ganhar tempo, tá? Olha o meu grupo funcional do éster. Eu vou produzir, nesse caso, o etanoato de etila. Ó, o éster aqui mais a minha aguinha, tá? Eu nem sei se você está perguntando isso. Eu só resolvi comentar, fazer a reaçãozinha para você, ó, desidratou. Porque é uma reação que cai com muita frequência, né? Reação de esterificação. Vamos ver o que a gente tem aqui tá acontecendo. Ah, ele quer saber, ó, o produto da reação, eu acabei de falar, né? É um éster chamado como etanoato de esse éster, que é uma substância produzida a partir dessa reaçãozinha de esterificação. Beleza? Foi essa aqui, deixa eu só apagar esse nosso desenho
para a gente não poder comprometer a outra questão. Então, foi reaçãozinha de esterificação dessa nossa revisão. Galera, quem que é o propeno? É bom a gente colocar mais uma questãozinha de reações, né? Ó, propeno. Propeno tem ligação dupla, não tem? Opa! É um composto insaturado, galera. Compostos insaturados, eles são propícios a sofrer o quê? Reação de adição. Você vai quebrar a ligação pi aqui, ó. E se o seu reagente aqui na adição, ele tiver hidrogênio, é a famosa regrinha de Markovnikov. Vamos lembrar essa regrinha? O hidrogênio, ele vai sempre para o carbono mais hidrogenado. Então, o que que eu vou produzir aqui nessa reação? Ó, só para lembrar, né? Esse carboninho aqui que eu desenhei tem um hidrogênio só, e esse aqui que é um carbono primário tem dois, né? Então, o hidrogênio vai para esse carbono aqui, ó, e por consequência o iodo, ele vai para o outro carbono. O produto dessa minha reaçãozinha continua com três carbonos, ó, tá vendo? Só que nesse aqui do meio, eu vou colocar um iodo. Eu produzi, ó, 2 iodo propano, um aleto orgânico nesse caso, né? Então, eu estou levando em consideração a regra de Markov-Nikov, em que o hidrogênio foi para o carbono mais hidrogenado. Letra A, né, gente? Questãozinha que é alfadora aqui, ó. A letra A responde essa questão. Beleza? Galera, foi a metade já, né? Se você tá vendo tudo no mesmo gás, quiser dar uma respirada, vamos para outra metade, sem parar. Eu não paro, né? Sem parar. E agora eu tenho questões Enem, né? São questões o quê? Mais gerais. Você vai ver a diferença. Questão UFO. É questão muito conceitual, né? Muito conteúdo. Agora aqui vai ser questão zona mais geral. Quer ver? Vamos começar com a questão número 16. Questãozinha número 16. Vamos ler. A elevação da temperatura da água de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do... É lógico, né? A gente pega um copo de Coca-Cola e esquenta. Todo o gás dissolvido na Coca vai embora. A solubilidade de um gás em um líquido diminui com o aumento de temperatura. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. Galera, usinas nucleares. O único, assim, ó, descrédito de uma usina, no meu ponto de vista, já que é uma energia limpa, é a poluição térmica, né? Porque, geralmente, a usina nuclear, ela vai ser instalada em regiões que tem mar ou que tem água por perto. Para quê? Para resfriar o vapor de água que tem lá nos reatores. Como que você resfria esse vapor de água? Você rouba calor dele. E quem vai roubar esse calor é a água do mar, por exemplo, né? Então vai proporcionar o quê? Que esse vapor de água lá no reator, ele se condense. Então, essa água do mar ou do rio ou do lago vai lá na condensação da água vai esquentar, o que vai ocasionar o que ele chamou de poluição térmica. Vamos ver o que ele pergunta. Qual parte do ciclo de geração de energia nas usinas nucleares está associada à poluição térmica? Galera, é quando você tem a condensação do vapor de água do reator, tá? Porque esse vapor de água no reator tem que voltar a ser líquido. Então ele tem que perder energia. Ele perde para essa água do mar, provavelmente. Vamos ver. É na fissão que acontece isso? Não, não é na fissão. Opa! Letra B já responde. É na condensação do vapor de água lá no final do processo, tá? Então, quando eu penso em uma usina nuclear, eu tenho uma excelente forma de energia, né, limpa, mas o único probleminha, além do lixo nuclear em si, é essa poluição térmica, já que na condensação desse vapor de água, aquela região no qual você tem água por perto da usina, a água fica mais quente realmente, tá bom? Repare que agora nas questões Enem, você tem um total de 5 alternativas, sim. 17. Vamos ver aqui, questão 17. Questãozinho 17, ó. Grande quantidade dos... isso aqui é legal, quer ver? Ó? Dos maus odores do nosso dia está relacionada à composição dos compostos alcalinos. Se é composto alcalino, pH maior que 7. Composto básico, né? Assim, em vários desses casos, pode... Galera, eu tenho vinagre. Então, ó, por exemplo, ele deve falar aqui do peixe. Vamos ver se ele fala. Isso, ó. Fui lá pescar. Eu sou pescador, você sabe, né? Pesquei um peixe esses dias. O tamanho do peixe é desse tamanho aqui, ó.
Tá vendo? O olho do peixe era desse tamanho. Você imagina o corpo. Pesquei o meu peixe e minha mão ficou fedendo. Por que a minha mão fede? Ela tem essa amina, que é a famosa piridina. As aminas na química orgânica, elas são conhecidas por terem um caráter alcalino, por serem bases, né? Por isso que, por isso que peixe fede. O que você pode fazer para tirar esse cheiro ruim do peixe? Duas coisas. Ou lavar a sua mão com limão ou com vinagre. Por quê? O limão ou o vinagre, que são ácidos, eles vão neutralizar essa base, no caso a piridina, né? Ele quer que você marque a alternativa correta. Então, ó, eu acho que eu tô vendo aqui logo de cara. Logo de cara não, eu vi aqui, passei o olho. É uma reaçãozinha de neutralização, né? A minha base, que é a piridina, vai reagir com o meu ácido acético, que é o vinagre, e o resultado dessa reação culmina com a eliminação desse odor, já que se forma um sal e a água. Por isso que sempre que você for mexer com um peixe, lave as suas mãos com vinagre, para tirar esse odor desagradável, que é oriundo dessa base, no caso de uma amina. Aminas, função orgânica derivada da amônia, são substâncias o quê? Que tem um caráter, um pH maior que 7, são bases, tá bom? Foi a letra E. Beleza? Como tudo, né? Vamos ver o que a gente tem aqui na questãozinha 18. O estudo dos compostos orgânicos permite aos analistas definir as propriedades físicas e químicas responsáveis pela substância ali em questão. Aí lá no laboratório eu tenho, olha essa minha cadeia, gente. Ela é insaturada, tem que ter ligação dupla ou tripla de carbono. Heterogênea, tem que ter o heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono entre dois ou mais carbonos. E ramificada. Então, é uma cadeia que tem que ter essas três características. Qual vai ser a molécula que está associada a essas condições? Gente, vamos ver. Letra A. Ó, na letra A, ele não tem o quê? Deixa eu ver, CH3, CH, CHO. Opa, na letra A, ela não tem ramificação, né? Então, não pode ser a letra A. A letra B, CH3, se eu desenhar a letra B aqui, eu acho que vai ser ela. Bater no olho aqui, mas eu quero abrir para você poder ver o porquê que a letra B é a resposta. Vou fazer ela aqui do ladinho, ó. Eu tenho CH3, vou colocar aqui, ó. CH3. Aí eu tenho, ó, um CH. Eu tenho duas vezes esse CH, tá vendo? O que que significa? Se eu tenho duas vezes só CH, existe uma ligaçãozinha dupla, né? Entre esses dois carbonos, ó. Ela é insaturada, ó. CH. Aí depois eu tenho um outro CH, mas tem um CH3 aqui embaixo, ó. Olha a ramificação que ele solicitou lá no meu enunciado. Aí depois eu tenho um C dupla O. Opa, é uma amida, né? C dupla O, NH e um CH3. Gente, essa cadeia aqui, que é a letra B, ela é a função amida, em que eu tenho, por exemplo, carbonila ligada a nitrogênio, C dupla O ligada a nitrogênio. É uma cadeia insaturada, ligação dupla, ramificada ao meu metil, e ela tem meu heteroátomo. Nesse caso, é o meu nitrogênio entre esses dois átomos de carbono. A alternativa que faz referência às condições do meu texto, então, é a letra B. Então, você pode marcar ela aí sem medo de ser feliz. Uma questãozinha sobre características, ou melhor, sobre classificação de cadeia carbônica, né? Só que ele dá aqui a fórmula condensada da cadeia em si para você quebrar a cabeça, para você abrir aí como foi. Vamos mais. É uma questãozinha, pelo que eu estou vendo aqui, sobre camada de ozônio, sobre CFC, né? Sobre a ação dos clorofluorcarbonetos na camada de ozônio, né? O que que a gente acontece aqui, ó? Galera, a gente sempre fala que o radical cloro proveniente do clorofluorcarboneto, ele atua como catalisador na degradação do ozônio estratosférico. Ele acelera essa reação. Como? Vamos ver, ó. Olha esse desenho, gente. Essa primeira molequinha aqui, ó, tá vendo? Carbono no centro. Eu tenho cloro, cloro, flúor, flúor, é o meu CFC. O meu cloro, ele se rompe, né? Aqui eu tenho radical cloro, uma espécie super reativa. Ele ataca a minha molequinha de ozônio.
Aí eu tenho um ciclo aqui reacional. Eu produzi oxigênio, ó, duas bolinhas pretas com bolinhas pretas, né? E o casco e o Cl ponto vai voltar para o ciclo. Então eu tenho aqui a ação do CFC enquanto catalisador nessa depleção, nessa decomposição do ozônio estratosférico, né? O que ocasiona em um problema que está próximo de ser sanado, chamado buraco na camada de ozônio. Ponto. Ele quer que você marque a seguinte situação. A destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é em decorrência do quê? Letra A. Clivagem é separar, né? Da molécula de ozônio pelo CFC para produzir espécies radicais. Não é isso. O CFC produz o radical e o radical quebra a molécula de ozônio. Então, não é a letra A, ok? Vamos ver aqui a nossa letra B, pelo menos a princípio. Ó. Produção de oxigênio molecular. Sim, a partir do ozônio, que foi catalisada, ou seja, reação acelerada, catalisador, hein? A baixa energia de ativação, pelos átomos de cloro que vêm do CFC. É isso que esse desenho está mostrando, né? Então, esses átomos de cloro, na forma de radicais livres, eles catalisam essa degradação do ozônio em gás oxigênio. É isso que esse desenho está trazendo para a gente. Bom, letra B, resposta. Número 20. Ó, ele dá aqui para a gente um testículo. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão depende de sua propriedade de formar as... Galera, sabões, né, detergentes, são moléculas o quê? Anfipáticas, anfifílicas. Tem uma parte polar e uma parte apolar, né? Por isso que elas se solubilizam tão... Sabões, a princípio, eles são derivados de sais de ácido carboxílico. É um sal, né? Então, você tem um ânion e um cátion, né? Ele quer que você marque a estrutura aqui, ó, que é parecida com sabão. Pode ser a letra E? Não, porque a letra E é um éter. Pode ser a letra D de dado? Também não, porque é um ácido carboxílico. Pode ser a letra C? Opa, a letra C é um sal, mas é um sal pequeno, né? E sabões, eles têm que ter uma parte muito hidrofílica e uma parte muito hidrofóbica. Então a cadeia tem que ser grande, pelo menos a princípio. Sobra então, ó, a letra B, né? A letra B, ó, você tem 17 carbonos, é uma cadeia longa e é um sal de ácido carboxílico, né? Heptadecanoato de sódio seria esse sal, né? Isso aqui caiu, ele é produzido a partir de uma reação de saponificação. Caiu na primeira fase da UF recentemente, que foi anulada, né? Então, essa letra B, ela marca, é um tipo de reação que você pode chamar também de saponificação ou hidrólise básica, hidrólise alcalina. A 10 nessa nossa maratona, gente. Vamos lá. E a gente tem aqui na questão número 21. O potencial brasileiro para cai muito lixo, hein? Para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Concordo. Apenas uma pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Energia na forma de biogás. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia. Galera, tá falando do biogás, que tem como seu principal componente o gás metano, gás natural, tudo bem? Que é produzido a partir do processo de decomposição anaeróbica, né? Que é a decomposição de matéria orgânica. Qual que é a fonte de energia citada? Etanol? Gás natural? Tido pela atividade de bactérias anaeróbicas, né? Então, subiu um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo, né? 21, 22. Opa, essa questão é boa. A revelação de chapas de raio-x gera uma solução que contém íons 2 menos 3. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação da prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução. 4 em as semi-reações de alguns íons metálicos. Ó, ele quer produzir a prata metálica. Olhe essas semi-reações aqui, galera. Por gentileza. Ó, o que a gente tem aqui? Eu tenho vários exemplos de semi-reações de redução. Olha os elétrons no reagente. E ele me deu aqui potenciais de redução. O potencial de redução
é a vontade que a espécie tem em reduzir. Ele disse que eu tenho que produzir prata metálica. Essa minha primeira semi-reação tem que conservar. Então, eu tenho que ter esse potencial mais 0,02, eu tenho que não posso mexer. Então, eu não posso associar aqui, ó, por exemplo, nem essa a do cobre, nem a da platina. A do alumínio eu posso, a do estanho e a do zinco. Mas, qual dessas espécies eu vou utilizar para recuperar? Ué, Garcia, poderia ser do Al mais 3 e do Zn mais 2? Não. Porque se você fala esses íons, você estaria conservando a reação. Sobra aqui, ó, estanho metálico. Quando eu falo estanho metálico, o que que significa? Eu fiz uma pilha. Eu peguei essa minha primeira semi-reação da prata e eu inverti a do estanho. Então eu tenho, olha, o estanho metálico se oxidando. E não os íons Al mais 3, En mais 2. O macete dessa questão é ver que a alternativa está associada à espécie que está sofrendo a oxidação. Volta a frisar. Você tem que conservar a primeira semi-reação, porque o texto disse, o texto quer a produção de prata metálica para evitar a contaminação em si do resíduo lá. Então, a única espécie mencionada nas alternativas que está sofrendo a oxidação é o nosso estanho metálico. Ah, Garcia, poderia ser o cobre ou a platina? Não tinha jeito, porque os potenciais de redução aqui são maiores do que na primeira. Poderia ser a do alumínio, a do estanho, a do zinco. Mas o único que ele menciona, estanho metálico, é a letra D. Então, é a alternativa correta. É uma questão fácil. Questãozinha número 23, o que a gente tem aqui na 23, é boa. Ó, visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo, ó, tem que ter um pH entre 5 e 9. Não pode ser nem muito ácido, nem muito básico. Eu tenho um resíduo aqui, ó, tem concentração de íons hidroxilados. Atenção, ó. A concentração de íons OH, OH-, né? Vou colocar aqui, ó. É igual a 10 elevado a menos 10. Então, se eu fosse pensar em POH, seria igual a 10. Lembra de KW? KW. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Ó. KW é concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E o KW é um valor constante, né, pessoal? Ele não muda. Ele vale 10 elevado a menos 14. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 14 igual a X, que vai ser a concentração de H+, vezes 10 elevado a menos 10. Uai, quanto vale a concentração de H+ nessa operação matemática? Fácil. Opa, 14 menos 10 fica 10 a menos 4, né? Então, se a concentração aqui de H+ é 10 elevado a menos 4, você concorda que quanto vale o pH? Uai, Garcia, vale 4. 4 é igual ao valor do meu pH. Ó, o texto disse que tem pH no mínimo igual a 5. Então, o pH do sistema aqui é igual a 4. Você tem que aumentar esse pH. Para aumentar o pH, você concorda? Você precisa de uma base? Você precisa ou de uma base ou de um sal com caráter básico. Pode ser a letra A, ou seja, você utilizar aqui, por exemplo, ácido acético, não vai piorar a situação. Pode ser a letra B? Também não pode. Por quê? Eu tenho sulfato de sódio. O sulfato de sódio é um sal que vem de base forte, NaOH, e ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então não rola, não. Não pode ser a letra C, que é um álcool, né, um metanol, nada a ver. Vai ser o quê? Nesse caso, vai ser a letra D. Porque aqui, galera, atenção na letra D. Deixa eu colocar para você ver, para você não ficar com dúvida. É um sal que vem de qual base? Opa, qual que é a base feita a partir do potássio? KOH, uma base forte. E vem de qual ácido? Ácido a partir do CO3? É o H2CO3, né, gente? H2CO3 é ácido carbônico. Então, eu tenho um sal, é uma questão de hidrólise. Eu tenho um sal
que vem de base forte e ácido fraco. Se eu jogo esse sal no sistema, você concorda que ele vai subir um pouquinho o pH? Vai torná-lo próprio para o descarte? Então, a letra D de dado vai ser a alternativa correta. Ela que você vai ter que marcar. Não pode ser a letra D, porque você tem aqui um sal que vem de ácido forte, né? HCl, base fraca. Onde a questão com louvor, ok? Questão boa é essa, tá? Vamos mais. O principal processo industrial, né, para a produção de um fenol é a oxidação do famoso cumeno, né? Deu a equação e tudo mais. Galera, vamos analisar o que a gente tem aqui, ó. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é composto em fenol e acetona, ambos usados na indústria como percussores da molécula mais complexa. Tá? Ó, então vamos entender. Eu tenho esse hidrocarboneto aromático, que é o cumeno, reage com O2, ele se oxida a essa espécie, a um peróxido, a acetona. Olha esses dois compostos orgânicos, que lindos. Fenol, hidroxibenzeno, não se esqueçam. Fenóis tem caráter o quê? Fenol tem caráter ácido. Nesse caso, o fenol que ele mencionou é o hidroxibenzeno e eu tenho a acetona, que é a acetona mais simples que a gente tem, né? Repare, a propanona também é um composto polar, assim como o meu fenol. Ou seja, presta atenção. Eu tenho um fenol e eu tenho essa acetona aqui, né? Nesse caso aqui, eu tenho duas funções oxigenadas. Então, são duas substâncias polares. Se são duas substâncias polares, elas são solúveis em água. Elas são o quê? Elas são miscíveis uma na outra. Qual o método de separação de misturas em que você vai separar substâncias que formam sistemas homogêneos? Método baseado em aquecimento, né? Nesse caso aqui, uma destilação fracionada, ela vai ser suficiente para separar. Por quê, Garcia? Porque a minha mistura é homogênea. Como que eu sei, Garcia? São substâncias polares. O semelhante dissolve o semelhante, tá bom? Letra I responde. Tanto faz. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvido. Oh, questãozinha que faz referência a aquecimento global, pelo menos a princípio, né? Então, o oceano absorve gás carbônico, né? E o excesso, ele vai afetar os corais. Esse esqueminha que a gente tem aqui, ó. Vamos ver? Deixa eu aumentar um pouquinho, para você visualizar melhor o que a gente tem, né? Ó, o CO2, ele vai ser absorvido pelo oceano. Ele é um óxido ácido, já falei isso aqui em alguma questão para trás. Ele reage com a água, forma ácido carbônico. Ácido sofre ionização, né, gente? Então, ele vai liberar H+, no primeiro momento, libera bicarbonato. Esse bicarbonato libera mais H+, e se transforma em carbonato. Galera, esse carbonato, ele vai afetar o quê? As estruturas, por exemplo, dos corais. Coral é feito de calcário, tudo bem? Que é carbonato de sódio. Então, esse aumento de pH no sistema, ele está provocando um dano nas conchas, nas estruturas de um determinado coral, né? Então, o que vai acontecer com esse coral em si? Esse excesso de carbonato, ele vai se agregar na estrutura do coral. Esse grudar carbonato no coral vai fazer com que esse coral, com esse esqueleto, essa espécie, ela vá falecer, ela vai morrer, tudo bem? Tudo oriundo do CO2 atmosférico. Ele quer que você marque a alternativa que está de acordo com esse texto aí, né? Com esse desenho, melhor dizendo. Isso vai levar o branqueamento do coral? Não. Branqueamento está associado à água quente e não ao excesso de carbonato. Excesso da fixação de cálcio. Você não vai fixar o cálcio, vai fixar o carbonato. Então não é legal. Menos incorporação, não é menos, é mais incorporação de carbono. Carbonato é a base de carbono. Estímulo da atividade enzimática, não tem nada a ver, nunca vi nada sobre isso. Dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das tubulações. É isso. Então, ó, esse excesso de forma ácido carbônico, ele se ioniza e libera muito carbono, carbonato, CO3-2 para a água. Esse excesso de carbonato na água ocasiona danos na estrutura desses corais, o que os levam à morte. E matar coral nunca é legal, porque os corais, eles são o berço da cadeia alimentar marítima, né?
E, Garcia, branqueamento coral, um problemão. É um problemão, mas ele está associado à água mais quente e não ao excesso de carbonato na água, tá bom? Letra D, responde essa. Talidomida, né? Falou em talidomida, a gente lembra de isomeria óptica. Vamos ler. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns que são no início da gravidez. Quando foi lançada, ela era considerada segura para as grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta de dois enantiômeros, o R e o S, o levógiro e o dextrógeno, tá bom? Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à má formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento dos braços e das pernas do bebê. Problema seríssimo. As crianças estavam nascendo deformadas porque o isômero S provocava essa má formação. O R não. Hoje a talidomida é vendida? É, mas só a R e não a S. Já que você tem aqui, ó, um par, uma mistura de enantiômeros. Enantiômeros são estruturas muito semelhantes. A única diferença é o desvio da luz polarizada. Um é para a direita, right, R, e outro é para a esquerda, sinister, né? No caso, S. Bom, essa malformação está associada a quê, galera? Eles vão reagir entre si? Não, né? São muito parecidos. Não podem ser separados? Não, eles são separados. Tanto é que hoje você tem a talidomida sem a substância danosa. Não estão presentes em partes iguais? Opa, o texto falou que eles estão presentes em mistura racêmicas. Mistura racêmica é uma mistura equimolar. Eu tenho dois isômeros com a mesma concentração. Eles interagem, tanto é que um causa a má formação, o outro não. Geralmente, isômeros ópticos, né, que tem um carbono assimétrico, carbono quiral, que é aquele que tem os quatro grupos ligantes diferentes, eles têm as mesmas propriedades químicas, as mesmas propriedades físicas, a diferença é justamente as propriedades biológicas, né, que já que eles vão interagir de formas diferentes. No 27, ciclo do nitrogênio, né, biologia, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, né? Favorecendo a proliferação de algas, plantas aquáticas, alterando o ciclo do nitrogênio. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos, que promovem a reação de redução dessa espécie, né? Que é o processo, a princípio, de desnitrificação, né? E aí, aonde que está representado esse processo aí, pelo menos a princípio? Galera, aonde você tem o processo de desnitrificação, ou seja, o nitrato está se transformando em nitrogênio, né? Então, você tem aqui um processo de redução. Redução, eu tenho um processo de diminuição ou melhor, de diminuição de NOx, da carga do nitrogênio, né? Cara, é do nitrato indo para N2, é uma questãozinha de biologia essa. Se você for analisar, aqui o NOx do meu nitrogênio no N2 ele vale zero. Substância simples, NOx igual a zero. Então, na etapa 5, você tem essa desnitrificação, que é o processo que o texto ele acabou de narrar. É onde acontece a redução do nitrogênio, que vai tentar amenizar a situação aqui que ele narrou no texto. Então, vai ser a etapa 5. Redução do nitrogênio é só você calcular o NOx, né? Lembrando, no N e no N2 ele vale zero. Então, redução de NOx, né? A maior redução possível acontece na etapa 5. Então, por isso que a resposta é certa. A questãozinha tranquila essa também. Se a garrafinha PET, né? Ela está cheia de água. Se ela está fechada, eu não vou ter água vazando nesses buracos. Se eu abro, ó, eu tenho um jato mais longo, um mediano e um mais curto. Por quê? Tem a ver com a força da pressão atmosférica ali, né? E eu tenho também a coluna de água. Ah, por que que esse aqui embaixo vai mais longe? Porque é a pressão atmosférica mais a massa de água. Por que que esse aqui em cima vai mais curto? Porque a coluna de água é menor do que você tem lá embaixo, né? Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, ou está tampada, você não vai ter a saída de água, faz na sua casa. Então você impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, beleza? Vou abrir a pressão, a garrafinha. Não vai mudar a velocidade de escoamento,
que vai depender da coluna de água, da pressão de água. Aí tá certo. Então, atenção, ó. A garrafinha tá tampada. Não vai sair água. Por quê? A pressão atmosférica não vai estar atuando. Abrir a garrafa. A pressão atmosférica é a mesma. O que vai determinar a distância do jato, do escoamento? A quantidade de água na garrafa. Lá embaixo é mais longe porque tem mais água. Ou seja, essa letra A, ela já responde bem a questãozinha, tá bom? Depois você vai analisar as outras alternativas, você vai ver que vai estar só misturando os conceitos, mas o da letra A, ele já consegue explicar do porquê desse fenômeno que está acontecendo aqui, beleza? Penúltima questão, né? Fraldas descartáveis, tem um pó. Você já viu fralda de criança? Eu tenho tem menino pequeno, né? E até pouco tempo atrás eles usavam fralda. E a fralda ele absorve muita água, muita urina, né? Eu tenho aqui, ó, a figura 2 ela é de pano, tem celulose, faz muitas ligações de hidrogênio, e a 1 é a fralda descartável, né? Tem uma interaçãozinha aqui, ó, entre esse oxigênio e esse Na+, é uma interação íon dipolo. Atenção, ó. Por que que a fralda descartável ela é mais eficiente do que a fraldinha de pano? Porque na descartável, eu tenho uma molécula com uma interação intermolecular mais forte, chamada íon dipolo. E na fraldinha de pano, que é de celulose, eu tenho uma interação que é mais fraca, que é a interação íon dipolo, que é a ligação de hidrogênio, tudo bem? É por isso eficientes na absorção da urina em si. Vamos ver. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis se deve-se à interação de polo, não é a letra A. Interação íon-íon, também não é a letra B, porque é entre um íon e a água da urina da criança. Ligação de hidrogênio, não faz ligação de hidrogênio. Não é a letra D, não é a letra C. Agora, olha a letra E. Interação íon-dipolo. Elas são mais fortes entre poliacrilato, que é o principal componente da fralda, e as moléculas de água. Em relação às ligações de hidrogênio, entre o pano, que é a celulose, e as molequinhas de água, a letra E responde essa questãozinha com louvor. Tudo bem? Fechou a letra E. Então, é por isso que as fraldas descartáveis elas são mais eficientes, elas absorvem muita água. Entre as substâncias usadas no tratamento da água, você tem o sulfato de alumínio. Galera, o sulfato de alumínio, né, lá numa ETA, numa estação de tratamento de água, ele serve para quê? Ele vai juntar a sujeira dispersa, ele vai coagular, ele vai aglutinar, ele vai formar flocos. Se esses flocos forem mais densos do que a água, eles decantam. Se eles forem menos densos do que a água, eles flotam. Aí é uma flotação. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas vai ser qual? É a flotação, né, pessoal? Então, em uma ETA, em uma estação de tratamento de água, o sulfato de alumínio ele serve para quê? Ele junta a matéria dispersa, a sujeira. Se essa sujeira for mais densa do que a água, vai para o fundo, decantação. Se ela for menos densa do que a água, ele flota, é uma flotaçãozinha, mais uma questão do Enem sobre métodos de separação de misturas. Tudo bem? Queridos, deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento, né? E voltar aqui para minha tela inteira. É uma maratona, o meu objetivo aqui era fazer uma mega revisão de conteúdo com vocês. Eu peguei a química inteira, várias questões de todos os tópicos. O objetivo não é explicar toda a teoria, é o quê? É fazer uma boa revisão de conteúdo. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Volto a frisar, se você ficou com dúvida em qualquer questão, não se acanhe. Você comprou essa aula, me manda uma mensagem que eu vou ter prazer em te ajudar a sanar a sua dúvida, tá bom? No mais, seja vestibular da UF, seja Enem, eu não vou estar lá com você fisicamente, mas se você é meu aluno especificamente, saiba que o meu coração está com você. Porque eu sempre digo que o seu sucesso enquanto estudante é o meu sucesso enquanto professor. Por isso que eu torço por sua aprovação. Então, muito sucesso na sua prova. Preste atenção nas dicas que eu comentei com vocês, que a gente está junto. Obrigado pela confiança de sempre. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Grande abraço.